a gente não escolhe, né, ser atingido. A gente não estava preparado para resistir, né, e assumir esse compromisso com a luta. Mas ao mesmo tempo, quem nos escolheu foi a Vale, né? A Vale que jogou lama em cima da minha cidade, dos meus amigos. Minha cidade tinha um respeito pela Vale. Os buracos na serra, que a gente sempre pensou, tem que ser assim, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Simplesmente se esfacelaram, porque a gente começou a ver, né, a partir também do rompimento da barragem, uma contradição tão grande, cheia de violação de direitos. A gente precisa conseguir minimamente diminuir, né, essa desigualdade entre a empresa e esses grupos atingidos. E sem assessoria técnica, sem acesso à informação qualificada, né, sem a produção de documentos e de estudos independentes, é impossível a gente conseguir diminuir essa relação. A realidade me mostra que não é possível acreditar em uma organização, uma empresa que não honrou com critérios que já estavam estabelecidos. Então, nesse sentido, a assessoria técnica é crucial. Quando houve o rompimento da barragem de Brumadinho e Córrego do Feijão, todo mundo ficou muito assustado no território. A gente achou que estourou lá, chegou aqui. Então causou muito espanto em todo mundo, muito medo, muita pressão. E a lama demorou quase um mês, né, para chegar. A gente chamou uma reunião e tem mais de 300 pessoas nessa reunião. E essa reunião se transformou numa assembleia. Foi aonde nós tiramos a comissão de atingidos. Nesse período, a Vale já tinha entrado dentro do território. E durante esse tempo todo, eles tentaram desacreditar do processo da comissão. Quando o Guacuí chega, a gente começou a ter a noção do que era os nossos direitos. Passamos a nos apropriar de um conhecimento que a gente não tinha através da assessoria técnica. Desde quando a Guacuí chegou, ela nunca deixou de dar assistência para ninguém, para nenhum morador. Toda vez que a gente precisou da ATI estar com a gente, a ATI esteve. As informações fizeram muita diferença, porque antes a gente não sabia nada que estava acontecendo do outro lado. A gente não tinha informação nenhuma. Com a ATI passava para a gente tudo que estava acontecendo do outro lado da justiça. Quer dizer, é uma informação que a gente jamais ia ter se a ATI não estivesse aqui. Uma assessoria técnica independente é um grupo, uma organização composta por um corpo multidisciplinar com vários profissionais, como o próprio nome diz, independente, que atua junto a pessoas atingidas por barragem, conforme a legislação preconiza. A assessoria técnica prestada à comunidade de Antônio Pereira pelo Instituto Guacuí tem por principal papel a mobilização social e o apoio a auto-organização da comunidade. Então, para cumprir esses objetivos, a gente faz reuniões comunitárias, a gente tem processos comunicacionais que levam até as pessoas informações de tudo que envolve o contexto de danos e de reparação da barragem de Doutor. Uma das maiores conquistas, eu considero que a revitalização da comissão de atingidos, que já vem há muitos anos em intensas disputas nesse processo. Outra conquista que eu julgo muito importante e relevante nesse processo é o acompanhamento de povos e comunidades tradicionais. Logo que o Instituto Guacuí chega na comunidade, havia uma grande solicitação, que são os garimpeiros tradicionais, uma comunidade que perpassa centenas de anos. Então, não só a identificação de outras comunidades, como os indígenas Boruncrém que existem na comunidade, benzedeiras, ciganos calões. A assessoria técnica serve para dar visibilidade para grupos que não foram identificados, para danos que não são pontuados no processo. Primeiro a gente falar o que é o povo Boruncrém, né? Nós somos os remanescentes desses chamados botocudos ligados a esse território Alto Rio Doce, Alto Rio das Velhas e Alto Paropeba, né? A gente viu um apoio com as ATIs, né? Então a ATI começou a atender a gente no distrito do Antônio Pereira
por causa aí da questão da barragem do Doutor. E a gente começou a ver apoio. As pessoas começaram a se sentir valorizadas. Elas começaram a se sentir amparadas. E esse apoio para a gente foi muito importante. No início do processo, a juíza, ela reconheceu a importância da assessoria técnica, mesmo com a assessoria ainda não ter sido regulamentada por lei. Houve esse reconhecimento, mas ela estabeleceu prazos para que a gente cumprisse o plano de trabalho. E hoje, no processo, ela não reconhece a continuidade do trabalho da ATI no território. Ela coloca que a gente deve cumprir aquele prazo estabelecido no plano de trabalho, que é os 30 meses. E o nosso entendimento é de que a própria política estadual e a nacional garantem o direito das pessoas atingidas de ter assessoria técnica enquanto houver a reparação ou enquanto estiver acontecendo o processo de descomissionamento. Então, é direito assegurado por lei. Na realidade, eu acho que morador nenhum se vê ainda sem a ATI aqui dentro. A gente vai lutar com as forças que a gente tem todas para que a ATI continue aqui, porque sem a ATI aqui, a gente não tem como chegar até a justiça, a gente não tem como levar as nossas questões aqui até a juíza. Enquanto a Vale estiver aqui, a gente quer que a ATI esteja aqui com a gente. A gente pede a conscientização, né, do poder público para que não corte isso. A gente pede também aos parceiros, né, a ATI no território, para a gente é muito importante. Então, na medida em que a gente consegue manter esses grupos e a chama acesa, eu acredito que o mundo muda. Então, ainda que a gente não veja as mudanças, a gente tem que ir cultivando elas para que outros vivam essas mudanças. Então, o meu conselho é, difícil que seja, mantenha iniciativas de auto-organização comunitárias com os braços que forem possíveis, com as pernas que forem possíveis, que a gente vai conseguir virar esse jogo e mudar essa história. Então, o que eu deixo para as pessoas é que as pessoas não deixem de esperançar, não deixem de unir, não deixem de lutar. A gente morre dando pernada. A vida é essa, a gente não pode parar, não. Então, que as pessoas se unam cada vez mais, mas que lute pelo direito de continuar a ter ATI. Enquanto existir processo, enquanto existir reparação, tem que ter a ATI. Não podemos desanimar. Então, que o povo não desanime, continue a lutar e acreditar nesse processo.